Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Papo Coelho em formato podcast. O Papo Coelho tem como objetivo trazer temas latentes aí da sociedade que conversam com o nosso universo, ou seja, mercado imobiliário, e que nos fazem refletir um pouco sobre o nosso presente e futuro. No episódio de hoje, a gente tem um tema muito interessante que vai ser muito legal conversar com vocês, que é até onde vai o homem e começa a máquina e vice-versa. Ou seja, nós vamos falar um pouco e desmistificar, julgar o rápido desenvolvimento tecnológico, as oportunidades e consequências que a gente consegue enxergar. Eu sou Luiz Alfredo Coelho da Fonseca, sou diretor da Coelho da Fonseca. Quem vai me ajudar a conduzir esse papo hoje é meu irmão Álvaro Marco Coelho da Fonseca, vulgo Alvinho, eu sou vulgo Lully. E com a gente hoje, estreando o podcast, tá Kleber Paradella e Astério Segundo. Kleber é CMO da Juntos Energia, professor e pesquisador de futurismo e tecnologias emergentes, entre tantas outras coisas. Astério, CEO e CCO da 35 Agency e uma das cabeças mais criativas aí que a gente já teve a oportunidade de conhecer por alguns trabalhos juntos na Coelho. Obrigado pela presença aí, pessoal. Obrigado a vocês. Boa estreia. Bom, obrigado, um prazer. Começando aí por Kleber, quer contar um pouquinho da sua trajetória, o que você vem fazendo e pesquisando? Bom, eu sou publicitário de formação, mas sempre fui apaixonado por tecnologia. Então, desde muito novo, fundei minha primeira empresa quando tinha 14 anos, quando começou a internet no Brasil, ali, produzindo sites em 96, 97. Então eu sempre toquei minha carreira em paralelo, assim, até porque eu não acredito muito no mundo sem tecnologia, né? Se a gente olhar, a cidade hoje é um fruto de uma tecnologia que foi a revolução lá atrás agrícola. Isso é uma tecnologia. Às vezes a gente confunde tecnologia com celular, com inteligência artificial, com outras coisas, mas a gente está falando muito mais de método de funcionamento. Então eu sempre levei minha vida paralela, dou aula desde os 23 anos de idade de comunicação e tecnologias emergentes. Há 12 anos na Miami Ed School também eu dou aula, e atualmente eu lidero o Bootcamp de Inteligência Digital, que é um curso para ajudar a fomentar também uma visão digital mais integrada com o nosso mundo, especialmente na comunicação. E na SPM eu sou professor da pós-graduação de inovação, na matéria Futurismo e Tecnologias Exponenciais. Então é um curso intensivão para conseguir mergulhar de fato em todas as tecnologias, mas principalmente, acho que o maior ponto que a gente vai debater bastante hoje, o mais importante até do que olhar em si para a tecnologia, o que está vindo é o impacto dela na sociedade. Toda tecnologia deixa, no fim das contas, um saldo positivo ou negativo. Normalmente mais positivo, mas os negativos assustam mais. Mas essa é um pouco da minha trajetória. Atualmente, sou CMO da Juntos Energia. A Juntos, eu brinco que é a Coelho da Fonseca da energia. A gente conecta quem tem produção de usina solar, usinas limpas como um todo, e conecta com quem precisa receber. Na verdade, eu quero ser a Coelho da Fonseca da energia, porque eu ainda não tenho uma marca como a Coelho, não sou conhecido ainda como a Coelho, mas basicamente é o que a gente faz. Bacana. Bom, eu sou publicitário, atuo no mercado publicitário já há um pouco mais de 20 anos, sempre ali nas áreas de criação. Primo do Clebinho, muito tempo ali. Já nos encontramos muitas vezes aí no mercado. Atuamos no mesmo grupo de comunicação. Trabalhei em diversas agências, tanto agências nacionais muito relevantes, quanto agências de multinacionais. E há 4 anos decidi fundar a 35, que é uma iniciativa própria, uma agência, basicamente ali eu tinha um modelo de negócio que eu achava que o mercado estava um pouco carente dele, de relações que fossem mais próximas, mais profundas, que não se acomodassem ali necessariamente no que era a oferta de serviço básica de uma agência de publicidade, mas que pudesse ser uma extensão da mesa ali dos anunciantes, dos departamentos de marketing, e atuando muito, muito colado ali neles. Felizmente, vem sendo ali uma trajetória muito bacana, muito bem sucedida, não só do ponto de vista do negócio, mas do ponto de vista de aquela coisa de você vai fazer alguma coisa, aproveite a viagem, né? Então acho que tem sido ali uma
história muito legal de juntar talentos, de juntar pessoas, as pessoas que a gente vem conhecendo, né? A gente se conheceu nessa fase nova e acho que em pouquíssimo tempo a gente vem fazendo coisas muito interessantes. E, enfim, acho que essa coisa de empreender dos últimos 4 anos tem sido bem bacana. É maratonista também, né, Astério? Sou maratonista, não exatamente da forma que vocês imaginam quando ouvem essa palavra. Antes da gente entrar no nosso assunto aqui, acho que é até legal colocar aqui, por que 35 e o que é ser um professor de futurismo? Acho que seria algo interessante de saber. Vou começar porque depois o Clebinho vai ser mais interessante, então ele me apoia. Imagina. 35 é exatamente por isso que o Alvin comentou, né? Eu sou maratonista e numa maratona são 42 quilômetros. O quilômetro 35 é um ponto de definição. O corpo humano ele não consegue armazenar a quantidade de energia que você precisa para correr uma maratona, né? Então, entre o quilômetro 32, mas mais comumente no 35, é onde acontece a completa fadiga física, né? Muscular, de todos os problemas que podem acontecer, costumam acontecer ali. Então, ou você tem uma estratégia bem planejada e você passa por essa fase e você é bem sucedido, ou você vai bater no muro e ali você fica, né? Então, eu acho que pontos de definição, eles têm, assim como tem isso que a gente está falando da maratona, eles acontecem nas nossas carreiras profissionais, nos nossos relacionamentos, né? Em tudo na nossa vida. Então, é uma analogia ali interessante do mundo do esporte que a gente trouxe. E eu acho que muito também do 35, que eu acho bacana, é essa... Correr uma maratona não é uma coisa para gente doida, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu corri, o meu técnico, o Marcos Paulo Reis, ele falava uma coisa: vai ter um momento que vai vir na tua cabeça um pensamento que é o que vem na de todo mundo, que é assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu me meti nessa? E eu acho que é um esporte de disciplina e resiliência. E eu acho que isso tem tudo a ver com os grandes desafios que a gente se coloca na carreira, quer dizer, na nossa carreira, mas também na nossa vida pessoal, né? Do que a gente quer almejada. Eu quero ter mais tempo para aproveitar com meu filho, eu quero ter, enfim, um equilíbrio melhor na vida. Tudo isso exige disciplina e resiliência. Então, acho que são fundamentos ali do universo da maratona que a gente pega um pouco ali pro dia a dia profissional. Muito legal. Boa, depois eu conto a história aí. Você também é? Não, eu sou zero. Você correu já, São Francisco? Não, eu corri, mas foi na aventura. Não treinei, assim. Descobri 3 dias antes e fui... Aí eu me perguntei mais vezes ainda o que eu estou fazendo aqui, porque eu não tinha treinado. Caramba. Mas deu certo. Mas não lesionei, então não façam isso em casa. Futurismo, é engraçado que a palavra, ela teve uma época que teve um hype muito grande de futurismo, aí todo mundo começa a falar de futurismo, aí agora tá numa fase já um pouco contrário, tá todo mundo meio que virou uma palavra que estão tentando até evitar, os futuristas todos estão tentando descolar, tipo, não, eu não sou futurista, não é bem assim, então eu vou fazer um pouco disso aqui também, eu não sou futurista, eu sou muito mais uma pessoa que gosta de estudar a tecnologia, eu gosto de estudar o que os futuristas fazem, inclusive, para compartilhar, e adoro compartilhar conhecimento. Tem uma futurista, essa sim, futurista Amy Webb, e ela sempre começa as apresentações dela explicando um pouco que ela é como se ela fizesse isso de um jeito quantificador. Diferente do passado, quando a gente pegava as revistas da década de 50, 60, tem aquelas revistas antigas que a gente vê como eles imaginavam que ia ser o mundo, né? Então, carro voador, aquelas coisas, era mais ou menos um chute ali do que aconteceria. Não tinha nenhuma base matemática de que aquilo aconteceria naquele ano. Era muito mais uma capacidade imaginativa dessas pessoas. E hoje não. Hoje é muito mais um desenho de cenários. Então, quando você pega um futurista ou uma futurista, eles conseguem planejar olhando para os dados de computação. Então, o quanto a computação vai conseguir avançar, o quanto, consequentemente, a inteligência artificial, por conta desse processamento, vai avançar. Então, consegue olhar para cada trilha e, a partir dali, prever o que pode acontecer. E não existe mais uma coisa vai acontecer, ou quais são as coisas que podem acontecer, os diferentes cenários. Quando a gente discute inteligência artificial hoje, a gente discute desde as possibilidades catastróficas até as possibilidades incríveis. E aí, no meio do caminho, você tem mais 50 outras opções e que você tem que preparar cenários e preparar planos.
Então, acho que que ela sempre comenta é que é menos sobre previsão e mais sobre preparação. Então, acho que nas aulas eu trago um pouco para os alunos o entendimento das metodologias disponíveis e os preceitos básicos ali da tecnologia para que eles consigam, no momento que eles veem uma foto do Papa vestindo aquela camisa lá feita com inteligência artificial, eles consigam falar, beleza, entendi. Não só a tecnologia que está por trás disso, mas entendi a premissa, quando foi avisado que isso aconteceria, qual é a próxima consequência. Eles têm um senso crítico um pouco maior do que se assustar com a notícia do Papa da semana que vem. Porque toda semana a gente vai tomar um susto daquele. Toda semana. Então acho que esse é um pouco. É uma aula para baixar a ansiedade. Eu poderia falar isso, porque eu sou um coach de ansiedade. Boa. Boa. E, gente, entrando um pouco mais no nosso assunto aqui, até onde vai o homem e começa a máquina e vice-versa, vocês dois estiveram no maior evento de tecnologia do mundo, sediado em Austin, aí no Texas, que era o South by Southwest. O que vocês viram lá de tendência? Eu sei que tem muitos painéis e muitas coisas foram discutidas, mas quais as temáticas mais latentes, assim? O que mais foi falado? O que vocês mais gostaram de ouvir? Cara, eu acho que assim, uma das coisas que eu gosto do South by Southwest, participei do evento 4 vezes, acho que o Klebin já foi 6. Muito mais, né? 6 vezes. Uma das coisas que eu gosto, e é interessante, assim, deixa antes eu fazer um disclaimer, né? O Klebin é um cara que entende desse universo, que vive esse universo muito mais de dentro que eu. Eu vivo por uma curiosidade. Eu acho que a gente tem que ter aquele instinto do piloto de avião de antes de decolar, olhar para a biruta e saber para onde está batendo o vento. Então, eu acho que esse é o meu orientador. Eu gosto vou como um curioso de assistir as conversas, ver para onde o mundo está indo, quais são as possibilidades, e para aí você ter um arsenal ali de possibilidades sobre a mesa, né? O que a gente pode fazer, E até poder se preparar, né? Exatamente, né? Tem uma coisa que eu gosto, eu não lembro quem falou isso, mas eu acho que é uma frase até recorrente nesse universo, que é assim, toda futurologia, para onde as coisas estão indo, no fundo é um misto de desejos, esperanças, chutes, né? Eu gosto de imaginar dessa forma, porque cravar ali é muito difícil. Muita gente acerta determinadas coisas, mas erra também, né? E eu acho que nesse momento, diante das muitas possibilidades que a gente tem, acho que está todo mundo tateando ali, né? Basicamente é como se você estivesse ali muita gente olhando para o horizonte e vendo diferentes coisas, tentando ver para o que pode acontecer. O grande assunto do festival esse ano foi inteligência artificial, né? Eu acho que não só no festival, mas é o grande assunto que hoje vem dominando a pauta de noticiário, de uma série de coisas. Mas tem muitos outros assuntos, e eu acho que me surpreenderam, assim, pela quantidade de discussões e por todo ano no South by Southwest tem algum assunto novo que aparece, né? Tipo, 2 anos atrás era o mercado de cannabis, as sex techs, né? Esse ano me surpreendeu muito a quantidade de painéis discutindo as questões de uso de psicodélicos em tratamentos de saúde mental. Muitos deles, o que eu achei interessante, não era do ponto de vista do hype. Né? Pelo menos eu fiquei com essa sensação de não é assim, eu achei um assunto mais bacana que o teu. Engajar. Era muito uma coisa, puxa, bicho, qual que é o tamanho desse mercado? Muito do ponto de vista de científico, cientistas, biomédicos, muitas pessoas apresentando ali, acho que não era o hype, era o que mas de saúde mesmo por trás desse negócio e o que existe aqui. E a outra coisa que eu acho que o Klebin vai poder falar para a gente de uma forma muito mais de dentro, que era a questão de, agenda ESG, principalmente dentro das questões de formas de energia limpa, né? E eu concordo super, assim, porque o evento, cada pessoa que vai volta com uma visão completamente diferente, porque são muitas trilhas diferentes, então, sei lá, você tem 3.000 palestras acontecendo. Então, cannabis não, de psicodélicos, por exemplo, que ele comentou, acho que deviam ter umas 100 palestras esse ano, assim, era um assunto, de fato, muito forte. Montando a programação, você já começa a perceber, fala, opa, tem um sinal aqui, e foi, de fato, muito forte. E ESG e energia limpa em si, esse ano virou também uma das tracks principais, assim, uma das trilhas principais do evento, coisa que nunca tinha sido.
O que eu achei legal, acho que foi ver muita tecnologia que até então não era tão discutida começa a aparecer. Então, pegar algumas mais de explodir a cabeça, assim. Desde captação de energia a partir do frio do espaço, até captação de energia solar no espaço e sendo enviada sem fio para a Terra. Então, essa energia é enviada para a Terra, então é uma energia que é captada 24 horas por dia, direto da Terra, com abundância gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse placas solares cobrindo a Terra inteira, se a gente quisesse povoar o mundo inteiro com energia durante um ano, ou seja, gerar energia para o mundo inteiro durante um ano, para toda a humanidade, a gente precisaria de apenas 1 minuto. Então, em 1 minuto, a gente coletaria energia suficiente. Nossa. Ou seja, a gente tem uma abundância de energia muito grande no mundo, a questão que a gente não tem ainda essa tecnologia capaz de conseguir captar, armazenar e tudo. Então, muitas coisas sendo discutidas sobre isso. Reaproveitamento de espaço, esse é um que me questionei, achei muito legal. Então, vocês imaginam aquelas zonas que às vezes são de mineração, que depois são abandonadas e ficam aqueles buracos, aquelas crateras ali no meio da natureza, que depois, de certa forma, não tem mais volta. E às vezes é uma terra infértil. Esses lugares sendo transformados em lugares de captação de energia, lugares com radiação, Chernobyl, por exemplo, e outros que podem, hoje também, que são lugares que, de certa forma, são abandonados, depois eles se tornam espaços para captação de energia. Então, teve muita coisa interessante desse ponto de vista estrutural. Eu vi que estavam criando até carro com... Estão criando agora carro com painel solar em cima, né? O carro com painel, e tem uma coisa que é mais legal ainda, que é a história do hidrogênio verde, e que o Brasil pode virar uma Arábia da energia. Assim, a gente pode virar os Emirados Árabes como um todo ali, com uma riqueza absurda que a partir de um processo de eletrólise, a gente consegue pegar a energia gerada por energia limpa, então seja solar, eólica e tudo, e a gente consegue transformar ela, ensacar essa energia, digamos assim. Ela pode ser transformada num líquido, como um petróleo, por exemplo. E esse líquido, o que acontece? A gente consegue colocar, ou gás, a gente consegue colocar isso num barril e mandar isso no navio para outros países. A gente pode virar um exportador de energia em larga escala. E os carros, tem muitos estudos de carros sendo feitos com essa tecnologia, então o próprio carro recebe esse combustível diretamente, ou essa energia abastece um posto, e aí esse posto abastece o carro com eletricidade, então você pode converter novamente em energia elétrica. Então tem muitas discussões que estão rolando, que lá aconteceram também, e que aqui no Brasil também já tem laboratórios sendo desenvolvidos em Itajubá, interior de Minas, no Nordeste também tem alguns projetos super fortes. Então assim, a energia acho que é Eu falo com meus amigos, que eu falo, cara, todo mundo vai começar a trabalhar com energia em algum momento. Ou você vai virar um prestador de serviço de energia, ou as empresas como a Coelho vão passar a ofertar energia dentro do seu portfólio. A energia vai virar um assunto de mesa de bar. Então foi um assunto interessante. Outra coisa muito forte no SX, que é todo ano, que ele deixou aos poucos de ser um evento de tecnologia. Quando eu ia 10 anos atrás, era um evento para poder ver qual é a nova tecnologia. Então, um novo lançamento do Google, uma nova ferramenta e tudo. Ele agora é um evento que ele discute impactos, muito mais do que a tecnologia. Então, a discussão dele é muito mais agora sociológica. Cenário positivo, cenário negativo. Eu achei esse ano um pouco otimista em relação ao que ele é. Normalmente é um evento um pouco mais crítico, que mexe mais um pouco, coloca um pouco mais a mão nas feridas ali. Esse ano eu achei que ele foi pouco crítico do que normalmente é. Então talvez eu que esteja um pouco mais pessimista nesse momento do que o evento, mas normalmente ele é um evento que leva a sociedade a questionar. Legal. Você viu uma palestra do... Cara, como que é o nome dele? Eu acho que é Douglas Rushkoff, que é um cara que ele é meio uma contracorrente do high-tech. Não vi. Foi uma das palestras mais interessantes, porque o cara é muito figura. Ele lembra, inclusive, Maurício Magalhães, nosso amigo, porque ele tem aquela coisa do Maurício de falar e de pensar enquanto fala e de ser entusiasmado com as coisas. E ele deu uma palestra muito interessante. Ela era a contracorrente do high-tech. Então você sai de uma palestra em que você está ali falando sobre a osmosis, o próximo passo da internet, o Web3, a inteligência artificial, e você cai numa de um cara que está te convencendo a ficar mais tempo offline e a ter mais tempo para fazer as coisas da sua vida. E foi muito interessante nesse ponto de vista. E uma coisa que eu acho que é legal do South by Southwest é que, assim, apesar dele ter se tornado conhecido e ser muito isso também um evento de tecnologia e inovação, ele também é um evento de música, de cinema,
né? Sim. De gaming, comédia, tem tudo. Um monte de espetáculos de stand-up, né? Então ele é um encontro de um monte de tribos ali. E isso também enriquece muito, porque de repente você vai, à noite você vai para um bar e você conversa com um grupo que atua numa área completamente diferente da tua e foi ali procurar coisas completamente diferentes das que você foi. Então acho que essa possibilidade de interação é muito rica no festival também. Demais. Acho que não tem como falar do South by Southwest também sem falar de inteligência artificial, e é um assunto que tem e tá tão latente aí para nós. Eu vi a entrevista do aquele Greg Brockman, que é o CEO e o fundador do OpenAI, e falando sobre ChatGPT e tal, aqui, até para quem está em casa e não conhece, se você puder explicar um pouquinho o que é o ChatGPT e o que foi falado. Ele falou bastante de educação lá, e o que a gente precisa, os cuidados que a gente precisa ter com a educação, que hoje qualquer input que você dá para a máquina, ela te devolve respostas, né? Então, até se você puder explicar para quem está... Bom, acho que antes de tudo, antes do ChatGPT, existe uma palavrinha que a gente vai ouvir cada vez mais também, que é generativo. É inteligência artificial generativa. E o que é? Com a capacidade de reunir um grande volume de dados e um grande volume de processamento também desses dados, a gente consegue criar, quase como se fosse do zero, uma imagem, um texto, uma música, algo que surja teoricamente para a gente ali leigo que está na interface do nada, mas na verdade com muito processo de computação, de machine learning. Então, pegando o exemplo do ChatGPT, o GPT é inclusive a sigla, né? O G de Generative Pre-trained, então é como se fosse uma inteligência artificial pré-treinada. A versão 1.0, eles pegaram de uma biblioteca e a partir dessa, todos os dados dessa biblioteca e colocaram dentro do sistema. E falou, beleza, leu todos esses dados e a partir disso que você perguntar vai saber responder. E deu certo. Uma versão 2.0 falou, beleza, então agora vamos incluir sites também da internet, Wikipedia, tá? E foram incluindo várias outras fontes de dados também muito ricas e o negócio ficou ainda mais forte. Numa terceira onda, que aí foi quando explodiu de fato para a maioria das pessoas, inclui-se aqui as redes sociais também. Então todos os dados postados em redes sociais, em tudo, eles entram também para o ChatGPT e aí ele passa a falar com a base. É como se ele tivesse aprendido tudo do mundo, teoricamente da casca do mundo. E agora, com o 4, além de trazer tudo isso, ele começa a trazer também o aprendizado das outras pessoas, dessas conversas entre as pessoas, e as perguntas e respostas vão enriquecendo ainda mais. Então, aquele momento que a inteligência artificial começa quase como nos filmes mais pessimistas ali, ela começa a ganhar vida própria, porque ela começa, de fato, a aprender e ganhar uma massa, uma capacidade de processamento grande. Na prática, o que isso significa? Vamos falar das coisas boas e as coisas para serem olhadas ou perigosas. Das coisas boas, para quem nunca testou, é chat.openai, né, openai.com, e você pode pedir qualquer coisa. A primeira pergunta que você faz normalmente são perguntas mais simples, né? Quem descobriu o Brasil? Fala o nome de 5 melhores jogadores do mundo. Palmeiras tem mundial, todo mundo pergunta lá. Não vou falar qual é a resposta. Quem quiser, testa em casa. Mas depois que você começa a descobrir as formas de perguntar, você descobre que ele pode ser um super aliado pro seu dia a dia. Eu estou usando muito no trabalho. Então você começa a fazer um trabalho, fazer um novo branding da empresa. Eu começo a fazer. O que eu faço normalmente, né? Eu vou buscar as metodologias que eu sempre trabalhei, quais são os pontos que eu tenho que responder e tudo. Ontem eu fiz um teste, eu peguei um trabalho que eu já tinha feito e coloquei. Cara, meus objetivos de branding são esses. Minha marca, ela tem que dizer isso. Meu público é esse. Faça pra mim um plano de branding. E ele montou. Aí falei, em formato de tabela. Ele fez um Excel, já com tudo. Seu tom de voz tá aqui, seu mantra é esse, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Em 30 segundos. Tudo. Em 1.7 segundos. Ele montou. Então você pode fazer, eu tô pensando aqui dentro de um segmento, por exemplo, aqui da Coelho. Putz, eu vou começar a fazer um trabalho, um lançamento, Vila Nova Conceição. Cara, deixa eu pegar informações aqui. Eu que sou o corretor, que tô ali no dia a dia na venda. Putz, me sugira 5 coisas para se fazer na Vila Nova Conceição num sábado à tarde. Ele vai fazer às 14 horas, vá no parque e faça isso. Às 15, visite o museu. Ele monta a programação. Aí você, obviamente, o humano que tá pedindo isso, normalmente ele conhece. Um cara que vem de Vila Nova Conceição, ele conhece muito melhor do que o ChatGPT, provavelmente. Mas ele vai te dar aquele trabalho inicial que depois você edita, você arruma, você corrige. Então essa é a parte legal, assim. Ele trazer de fato uma eficiência
para produtividade humana que te dá tempo livre para fazer. E juntou todas as plataformas, basicamente, da internet disponíveis num negócio só, né? Um negócio só. A gente pode daqui a pouco já falar disso, essa conexão de tudo que vai ser a próxima onda. E aí os pontos negativos, só para fechar, é o cuidado que mas quem que tá definindo então o que é certo e errado, se o Palmeiras tem ou não o Mundial? Essa é uma polêmica gigante, né? Quem que vai no final decidir, tipo assim, tem ou não tem? A gente vai Então, por mais que esse seja um exemplo simples, mas a gente tem muitas questões complexas da sociedade que não tem certo ou errado, ou quando tem certo e errado, tem correntes que negam. Então tem tanta confusão que alguém hoje tem que decidir. E essas decisões, normalmente, elas são feitas por pessoas que foram eleitas para isso. Né? A gente decide, os governos... O poder de julgar alguma coisa. Julgar e tudo. E aqui não, a gente está entregando na mão de uma pessoa, de um dono de uma empresa, de um empresário que está globalmente definindo pelo viés dele o que é certo e o que é errado. Então, quando é uma pessoa legal que está lá, a gente vai achar legal. Quando é uma pessoa não tão legal, a gente vai tomar um susto. Então, eu acho que tem pontos muito importantes para serem discutidos aí. Eu acho que é aquela coisa do... Nesse momento a gente discute muito a questão de como a tecnologia vai se integrar ao lado humano. Mas qual humano? Perfeito. Não somos uma espécie única ali igual, né? Puxa, completamente diferente. No momento, inclusive, eu acho que com muitas opiniões e correntes diferentes e níveis de informação, enfim... eu acho que essa é uma das discussões interessantes que acontecem, né? Quem vai definir, e é isso. E quando a gente sabe normalmente quem define, normalmente quem define são ou americanos, ou normalmente são as pessoas do sul da Ásia, que normalmente são as pessoas ligadas em tecnologia, que tiveram acesso ao dinheiro, normalmente são homens, normalmente são brancos. Então, que outros recortes da sociedade vão ser representados nessas decisões e que precisam ser discutidos. Então, é um ponto... crucial para a gente dar o próximo passo na tecnologia. Acho que dos benefícios e de todas as ferramentas e possibilidades, acho que fica claro o que pode gerar de produtividade isso pro ser humano, né? Mas a grande dúvida e a grande sombra fica quais são os lados que podem ser negativos. Então você fala, na educação, hoje na escola, você vai escrever um relatório, um essay lá, uma redação sobre qualquer tema, você escreve o tema, ele escreve lá para você. Você vai fazer uma lição de casa, ele escreve para você. Você vai fazer um plano de negócio, ele escreve para você. Então tem os lados bons e ruins. Mas uma coisa que o Greg também colocou lá na conversa é a discussão sobre propriedade intelectual. Uhum. Até que ponto aquilo que você está produzindo é seu, que você consegue assinar embaixo, e até que ponto não, né? Então, não sei se você tem alguma visão disso? Olha, essa conversa, por exemplo, sobre propriedade intelectual, além da pessoa que pediu, dela ser de quem pediu ou quem desenvolveu, ainda tem o autor da fonte de dados. Exatamente. Então tem algumas denúncias na internet de pessoas comparando, de fato, trabalhos de artistas, porque como eles acessam? Você pega o Midjourney, por exemplo. Midjourney é uma plataforma que você digita um texto e ele transforma numa imagem do que você quer. Inclusive, eu acho que foi onde foi feita a imagem do Papa, né? A imagem do Papa foi feita no Midjourney. E tem o DALL-E também, que é da OpenAI, mesmo do ChatGPT. Essas empresas, elas consultam bases de dados de ilustradores, de artistas, de tudo. E dependendo do estilo que você peça, ele vai pegar e vai puxar algumas cenas que você olha e fala, não, mas espera aí, isso aqui tá igual. Sabe? É muito parecido. Teve uma pessoa outro dia no Twitter que conseguiu compilar uma série de resultados que ele comparou as obras originais com o que foi pedido, que apareceu nessas ferramentas, que ele fala, cara, isso é plágio, isso não é uma nova arte, isso é um plágio. Então tem esses pontos a serem discutidos. E a escola, o maior desafio da escola vai ser lidar com isso, porque não tem um caminho de freio, né? De você, então vamos proibir e vamos mandar que faça a redação usando a Barça. Nem internet criar mais vai poder. Criar um novo modelo de ensino. Um novo modelo. As questões, o que você aprende, o que você pergunta, como é que você checa a informação. A questão é, as escolas tiveram muita dificuldade de se adaptar às tecnologias, né? Se a gente pensar o ensino à distância, ele só avançou depois da pandemia, mas até então as escolas não estavam nem no plano de negócio delas de 5, 10 anos. Elas sabiam o que iam fazer há algumas décadas. Tiveram que acelerar. As redes sociais, a gente até hoje não aprendeu a lidar com elas. Pega essas crianças, as escolas não sabem o que fazer, se proíbem, como é que lidam com os problemas, com o cyberbullying, com um monte de coisa que surgiu, já tem 20 anos. Então a má notícia
pensando na educação para ChatGPT, se agora a gente já está discutindo, eu acho que a gente não vai resolver também na próxima década. O que o Astério estava falando, né? A gente fala muito dos pontos positivos e deixa um pouco de lado essa questão dos pontos negativos que isso daí pode trazer também, né? Eu tenho existe uma questão que é assim, primeiro, a gente está falando, nesse momento, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de um uso que não é nem a ponta do iceberg, né? A ponta da ponta da ponta. Se você pegar essas pessoas que vão ter um acesso primeiro a isso, eles vão sair muito na frente de um novo mundo, digamos assim, né? Na hora que isso ganhar escala, quem teve a oportunidade de testar primeiro, de aprender primeiro com isso, vai estar muito na frente de um mundo em que isso vai ser um grande protagonista e um grande background ali, né? Então, existe também a questão que se discute, que é disso criar uma nova camada de gap social, né? E, puxa, quem não teve essa oportunidade, o que faz? E quem não conseguir acompanhar esse movimento, o que faz? Então aí eu acho que tem uma outra questão que ganha um peso por trás, que é a qualidade de educação, né? Como que a gente vai preparar pessoas para um mundo que está se transformando numa velocidade mais rápida do que nunca, mas que amanhã vai se transformar muito mais rápido numa velocidade que a gente nunca sequer imaginou, né? Então acho que essa é uma outra questão dessa história. Tá, beleza, vai evoluir, vai fazer tudo isso, mas e quem não tem esse acesso, quem não vai poder acompanhar isso mais de perto, na hora que chega por onde, né? De que forma também que isso vai evoluir, né? Exatamente. Porque você pega as redes sociais hoje, que é a maior, sei lá, exemplo de inteligência artificial, por mais simples que seja, ela evoluiu de uma forma tão rápida que a gente acaba não vendo o que está por trás disso, né? Então você pega, tem muitas pessoas que sofrem com ansiedade, com, né, excesso de informação, muita coisa que a gente só vê os lados positivos e o que está por trás disso a gente meio que esquece e deixa meio de lado, né? Então é importante a gente ver daqui para frente como que essa inteligência artificial e toda essa modernidade vai avançar, para a gente se precaver um pouco disso, como a gente não se precaveu muito com essas mídias sociais que tem hoje, né? Perfeito. E eu assisti uma vez uma palestra do Tony Blair lá no Web Summit em Portugal, e ele contando um pouco, ele falou: vocês não têm ideia como é que funciona normalmente aqui nos legisladores e quem decide o grau de distanciamento e ignorância em relação às tecnologias. Então a gente acaba esperando também que venha uma voz de cima e tipo, não, vamos resolver, vai organizar, vamos legislar, vamos tomar as decisões, mas também que não estão preparadas. As pessoas que a gente escolhe, normalmente, os políticos ali que se formam, não fazem. Um bom exemplo agora, esses dias que a gente viu lá o CEO do TikTok sendo interrogado nos Estados Unidos, ali no Congresso americano. E as perguntas eram perguntas muito básicas, assim, do tipo: o seu app usa Wi-Fi? Aí eu falava, usa. Se a pessoa tá em casa, conectar no Wi-Fi. Então quer dizer que você usa o Wi-Fi para espionar as pessoas? Ridículo. Então mostra um pouco do tipo, essas são as pessoas que vão decidir por nós o que vai ser. Então a gente não pode deixar nem na mão só dos políticos ali, dos representantes do povo. A gente não pode deixar nem só na mão dos donos das empresas de tecnologia, porque também os interesses são comerciais. E aí, como é que a gente constrói uma discussão real da sociedade civil? Isso é um assunto mais de plebiscito do que um assunto de decisão unilateral que se venha ou de uma big tech ou de um governo, né? Então é um assunto que ele precisa ser discutido mesmo e popularizado. Eu acho excelente, só um ponto. Se você ligar a TV hoje e ficar umas 2 horas na TV, em algum momento vai passar a história do Papa e vai passar falando dessa tecnologia de ChatGPT. Então eles vão lá, entram, mostram, simulam. E eu acho excelente. É um assunto que ele tem que ficar mais um tempão falando todo dia. Lógico. Ele tem que virar assunto para todo mundo entender o grau de risco de fake news, as pessoas entenderem a evolução, entender o recurso para que a gente diminua esse gap social e de educação. Então é um assunto que ele tem que virar assunto de bar e não assunto de SXSW só. Entrando um pouco nesse assunto também, falar aqui com a Astério, fazendo um paralelo, os nossos mercados, tanto o mercado imobiliário como de marketing, enfim, de agências, nos últimos 5, 10 anos tiveram mudanças enormes, né? Então, você vê os grandes modelos de agências mudando, as novas empresas de mercado imobiliário 100% digital, entrando no mundo digital que fica todo mundo meio pasteurizado.
de todo mundo sabe que não é muito assim. Cara, o contato humano vai virar um novo luxo? Eu gosto dessa discussão, porque eu tenho uma sensação que é assim, de uns tempos para cá, todos nós já passamos por isso e talvez percebemos ou não, tá? Todo domingo, eu acho, ou segunda-feira de manhã, o iPhone coloca ali quanto foi o teu tempo de tela médio naquela semana. Eu não sei o de vocês, o meu era assustador. Sim. E hoje o meu desafio é baixar, né? O meu chegou a ser 9 horas, baixou para 8. Ontem eu fiquei feliz da vida porque eu cheguei em 6. Acho que foi a primeira vez em muito tempo. Quantas horas por dia a gente passa acordado? Se você imaginar que você está com 8 horas de tempo de tela de celular, mas isso não está contado de computador, cara, você está passando o teu dia inteiro conectado, se comunicando, trabalhando, tendo relações através de telas, né? Através do universo digital. Eu acredito que assim, todo extremo alimenta o outro, né? E eu acho que essas coisas acabam criando um desejo e uma necessidade da desconexão. Então eu acho que tem uma onda que pode vir daqui a pouco. Por outro lado, você pega a geração mais nova, tem um interesse muito menor por redes sociais, né? Tem agora esse dado, acho que da geração Z, que mostra que, puxa, tem ali não está tão interessado assim quanto as nossas gerações foram, por exemplo. Ser mais low profile, né? Eu acho que é o diferente, né? Acho que a gente se alimenta muito da busca pelo novo, pelo original, pelo diferente. Para quem está chegando agora, as gerações mais novas que já nasceram num universo que tinha não só a internet, mas a internet muito avançada e numa escala muito grande, não sei, eu acho que tem essa possibilidade também de a gente experimentar ali tendências e momentos em que seja... Eu tenho falei isso numa reunião semana passada, que eu acho que assim, a desconexão é a nova conexão, né? Eu acho que tem uma busca muito natural por isso e muito, acho que latente, que tende a crescer também. Eu acho isso legal. Eu acho que não substitui, eu acho que eu não acredito muito nas coisas que, isso aqui acaba com não sei o quê. A internet vai acabar, cara, os Correios existem até hoje. Exato. A FedEx não quebrou, a UPS existe até hoje. Então, assim, o e-mail poderia, num primeiro momento, numa primeira visão ali superficial, a gente achar que acabaria com o serviço de entregas, não? E não, acho que as coisas se transformam, né? Conversem com uma pessoa de mais de 70 anos e explica para ele o que é isso que a gente está fazendo aqui, um podcast. Provavelmente seu avô, sua avó vai olhar para vocês, é a Rádio AM. Né? Acho que as coisas se transformam, elas ganham novos vieses, novas significados. É isso que a gente está falando aqui, são conversas através de áudio e vídeo, né? Mas muitos podcasts são de áudio. Cara, isso é um bate-papo da rádio dos anos... põe década para trás, né? Só que ele se transforma, as formas de consumo se transformam. Então eu não gosto da leitura do futuro como uma coisa em que a gente vira só olha numa coisa só vive através de tela. E eu gosto de acreditar eu acho que eu sou a pessoa que olha para isso com alguns romanticismos nessa história, assim. Eu não gosto de acreditar que, puxa, não, vai continuar tendo isso, vai continuar... Eu acho que tem uma outra coisa. Diante de todas as possibilidades, eu acho que vence quem entende o lado humano. Eu acho que, na futurologia, eu acho que não é sobre adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas qual que é o próximo normal? O que se normaliza no próximo passo? Né, daqui 2 anos, quando a gente olha para a nossa atividade, o que a gente vai estar fazendo? Eu acho que isso, quando a gente... Acho que uma coisa é quando a gente pensa possibilidades, o que vai acontecer. A outra é quando a gente traz isso para a realidade, traz para a terra. Eu vi numa palestra no South by Southwest, um negócio que foi interessante. Acho que foi a Natália Arcuri que falou isso. No final, ela trouxe uma questão para a discussão, que ela falou, gente, tinha muito brasileiro na plateia. Ela falou, vamos lembrar de uma coisa que, assim, a gente está aqui numa bolha.
numa micro bolha. E vamos lembrar que daqui a pouco, semana que vem, a gente volta para casa e volta para um país que é completamente diferente dessa bolha. O que a gente pode fazer para disseminar essa informação que a gente está tendo acesso aqui, para abrir essas discussões, que é exatamente o que o Clebinho estava falando agora, e, para pensar em como essas possibilidades todas se conectam com as nossas necessidades de agora, né? Às vezes a gente fica vendo, eu lembro... A última vez que eu tinha ido presencialmente ao Southwest foi 5 anos atrás. E a discussão era o carro autônomo. E já era uma realidade porque, por exemplo, naquele momento a polícia da Califórnia já usava carro autônomo para fiscalização de rodovias. Então estava uma coisa que era muito presente no dia a dia e que a gente podia imaginar que isso se implementaria muito mais rapidamente. 5 anos depois, isso ainda não é uma realidade no Brasil, né? Você vê as pessoas, você até já vê algum Tesla na rua, mas você não tem sequer uma revenda autorizada, né? São importadores independentes. Então tem toda a questão de o tempo que isso vai levar para se implementar, por onde vai chegar, né? Eu acho que, enfim, eu gosto de pensar em como as coisas aterrissam de uma forma que não é exatamente o 8 e o 80. Né? Mas existe um monte de possibilidade ali que o fator humano é determinante. E eu ouvi dizer que nesse evento específico eles não frisaram muito nas tecnologias específicas de agora, né? Tipo o ChatGPT e tal. Eles não falaram especificamente sobre esses novos lançamentos, mas mais sobre como que vai ser o futuro e como a gente tem que se adaptar a isso e tudo mais, né? Eles falaram muito sobre todas, né? ChatGPT, sobre inclusive outras coisas, Osmosis, uma série de outras coisas, né? O talk da Amy Webb, né? Você tem que olhar ali com um vocabulário de 2030 do lado para você entender do que ela está falando, né? Mas é aquilo, eu acho que o South by Southwest é assim, um monte de gente que vive em 2035 falando sobre o mundo de 2050. Né? Então, eu acho que a gente tem ali que aterrissar, e eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que falou-se muito sobre todas as possibilidades, tendências e tal, mas fala-se muito também como que todas essas possibilidades se conectam com o lado humano, né? Eu acho que quando a gente traz aqui para o universo, pensando no universo de imobiliário, eu acho que é essencial ainda a função do corretor. Tem outra questão que é assim, todas essas inovações vêm, mas tem um outro asset que para mim eu acho que é muito valioso e eu não vejo ele perdendo valor num horizonte mais distante que seja, que é a credibilidade. Então, né, eu acho que a porta por onde o cliente vai chegar, talvez essas portas se multipliquem. Confiança, né? Também, né? Exatamente. Você vai confiar mais numa pessoa, numa empresa que tem credibilidade do que num robô que você não conhece. Exatamente. E aí eu acho que tem essa questão. Você, no caso do segmento imobiliário, você está procurando um lugar onde a tua família vai viver, onde você vai viver, onde a tua empresa vai atuar. A emoção está muito envolvida. Né? Completamente. A confiança que você me passa pelo teu conhecimento de uma determinada região, de se aquilo é um bom negócio ou não. Na dúvida que eu fiquei entre 2 ou 3 possibilidades, você me dizer, puxa, isso aqui é bom porque essa região está em transformação, em 10 anos isso aqui vai valer muito mais do que o que hoje é a área mais valorizada. Então, eu acho que as coisas... A tecnologia serve, eu acho que, para potencializar o que a gente faz bem. E até muitas vezes decifrar, vendo de fora, o que o cliente quer, né? Porque o que a gente vê é que muitas vezes o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta dessa de inteligência artificial, ele é muito baseado em prompt, né? Uhum. Então você dá o seu prompt, ele devolve algo elaborado sobre aquele prompt. Mas muitas vezes nem a gente sabe o que a gente quer direito. Então, sempre tem algum especialista de fora olhando isso, sabendo decifrar e sabendo, pelo menos, guiá-lo a fazer você enxergar o que é melhor para você, é sempre
Tem o lance Sempre do... valioso, né? Steve Jobs? Tem um lance brasileiro que é uma coisa que é única do brasileiro, que é a gambiarra, né? Que é aquela história da gente conseguir... E muitas vezes pelas adversidades mesmo que a gente vê, a pessoa tem que se virar. Lá no SX a gente chamava de Brazilian Hack. Mas enfim, a gambiarra. Virou um... E ontem eu fui impactado por um Brazilian Hack. Brazilian Hack. Ontem eu fui impactado por um Brazilian Hack aí, que a turma começou a vender, pessoal que vende curso digital pra internet, sei lá o quê, pra você vender mais, eles começaram a vender pacote de prompt. Então tava lá, R$10 você recebe 500 prompts para você aumentar suas vendas. Então tem lá, para você encontrar seu público-alvo, esses são os prompts. Categorizado, né? Alguém parou, fez um Excel e tá vendendo. O que mais eu admiro na picaretagem é a velocidade com que ela atua, né? Ela nunca chega atrás, ela nunca tá atrasada, nunca tá no último vagão, cara. Exato. Mas o lance do prompt é que vai ser muito importante. E tem assim, tem 2 pontos que vão acontecer. 2 pontos vão acontecer. O prompt... Uma é, de fato, a gente saber pedir para conseguir explorar o melhor da ferramenta. Então, isso é uso. Tem que usar. Por isso que eu falo pra todo mundo usar. Todo mundo. Eu virei um evangelista, assim, dos meus amigos, familiares. Falo, usa. Meu pai, aposentado, mora no interior de Minas, na roça, tem um blog dele. Eu falei, comece a usar pra você fazer seu blog, você vai ver quem vai te ajudar. Porque pra testar, pra aprender. E o segundo é que, em algum momento, hoje, a gente pede uma coisa para cada ferramenta. Então, você fala, Alexa, toca a música tal. Desculpa aí se tocou na casa de alguém que tá ouvindo. Você vira pra Siri no seu celular e fala, coloque isso na agenda. Cada ferramenta, você entra na Netflix e com o controle fala, veja essa série. Depois você vai pra Amazon Prime e bota outra. A gente dá comandos diferentes. Daqui a pouco, a gente começa a integrar tudo isso em uma única forma que você pede o que você quer e aquilo vem pra você de uma forma invisível. E que você não sabe o que é. Então, assim, eu quero a pizza mais barata e mais gostosa. Vai chegar uma pizza pra mim. Quem definiu? O algoritmo, que foi baseado na opinião das pessoas e no comportamento delas. Então, a questão da confiança, ela também é importante. E o outro é, de fato, você ter uma super entrega, um super produto. Porque, no fim, imagina um dia que chegar num momento que você fale, agende com o melhor corretor nessa região. E a ferramenta vai escolher quem é aquela pessoa, de que empresa, o que ela faz. Baseado na tua personalidade. Na tua personalidade e das pessoas todas que têm personalidades parecidas com as suas e tudo. E aí, quem que vai definir se esse corretor é o José, que trabalha na Coelho, sei lá o quê? É a entrega dele e a credibilidade e a relevância dessa empresa. Uma empresa que tenha relevância, que ela consiga atingir muita gente, que ela fale todo mundo, e uma pessoa que também saiba fazer um bom serviço, ela tem mais chance de ser ranqueada. Sabe quando você pede comida e a pessoa fala, me dá uma nota boa e dá 5 estrelas? É por isso, ele quer ser bem ranqueado dentro da plataforma e ganhar relevância. O que vai acontecer é que todo mundo vai ser ranqueado, todas as empresas, a minha empresa. No momento que alguém falar, eu quero assinar energia limpa na minha casa, o algoritmo vai ter que dizer que a minha empresa é melhor do que os meus concorrentes. Então, a relevância, ela vai ser muito importante e só se faz relevância com bom serviço, com bom produto e com a visão boa de mercado, de inteligência e tudo. Então, nosso próximo target agora é o algoritmo. É olhar como é que eu vou ser bem visto pelo algoritmo da forma que eu sou pelas pessoas aqui no mundo offline. E aí eu acho que tem uma coisa que é assim, a importância nesse momento da curiosidade. Isso que o Clebinho está falando do pai dele, que é aposentado, mora no interior e que ele estimula aqui. Entra lá, testa, veja. Façam isso, porque vocês vão começar a ver o que já é capaz de fazer hoje, mas o que vocês vão ter uma ideia do que vai ser capaz de ser feito amanhã. E, de novo, eu acho que nessa corrida de transformação vence quem entende o lado humano, quem consegue antecipar o que vai se normalizar. Então vocês vão ter a oportunidade de aprender o que vai ser possível amanhã e sair na frente. Né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios, seja qual seja a tua área de atuação. Assim, como que eu me diferencio, como que eu pulo na frente, como que eu me destaco antes, né? Como que eu crio diferenciação. Né? Eu acho que é assim, testem, entrem, brinquem, aprendam. Ontem na agência aconteceu uma coisa muito interessante. Um colega da minha equipe, ele estava ali usando o ChatGPT e ele começou a falar sobre música. E aí ele deu um prompt que era alguma coisa sobre crie uma letra de música que poderia ser uma música do Belchior falando sobre tal coisa de determinada forma. E ele criou uma letra. Você pode entrar no mérito se o quão aquilo seria Belchior ou não, mas ele criou. E lendo ali mais ou menos, ele transitou dentro de um território que cabe.
E aí ele deu o prompt seguinte, tá? Ok, desenvolve para mim qual que é a métrica e a melodia dessa música. E aí ele coloca que não é um... Não, enfim, ele acha uma tangente ali para não se pegar exatamente nisso, mas ele dá uma escala de acordes. E esse cara que me passou, ele toca também. Ouvinte, seria ótimo. Testa isso, você vai gostar. Eu fiz um teste desse. Você fez? Por incrível que pareça, eu tenho um hobby assim de música e tal, de escrever algumas coisas, umas composições. E eu tinha uma música para fazer que tinha duas frases, assim, 2 linhas. E aí eu falei, completa essa música para mim. E ele escreveu a letra inteira da música e a cadência da música e tudo exatamente igual Funcionava. às primeiras frases que eu tinha escrito. E E com a parte acordes, pediu melódica? acorde. Não, tudo acorde eu não. não pedi, só pedi Eu a letra, também nunca mas ele pensei escreveu nisso, a vou pedir letra acorde da inteira. próxima. Já pedi Bom. letra. E ficou bom. Ontem, quando a gente estava Canta conversando... pra gente então aqui, vamos dar uma palhinha. Traz o violão. Porque a gente estava falando ontem, ele me falou, puxa, a uma primeira olhada faz sentido essa sequência de acordes. E eu até falei, puxa, manda para o Diego, que é um amigo nosso que é músico, tem produtor de áudio. Eu falei, manda para ele, pede para ele, checa com ele se isso aqui bate tecnicamente. E, enfim, eu acho que as possibilidades são inúmeras, né? Eu acho que a gente, de novo, usar essas ferramentas justamente para entender o que é possível ou não. Mas também para a gente não ser vítima delas, né? Porque a gente está num momento de mundo com esses avanços tão rápidos e tal, que parece tudo líquido, né? Então é tudo frágil, as estruturas são todas muito frágeis. E também tem as grandes crenças, né? O metaverso, o Facebook mudou o nome para Meta por causa do metaverso. Então, cadê o metaverso? As NFTs, eu entrei nesse mundo de NFT, que eu paguei um monte de dinheiro, enfim, num JPEG. Pra você não ser realmente vítima disso, desse hype, né? Tem uma história, acho que é legal, isso eu conto sempre lá na aula, no início, assim, pra turma entender desde quais são as bases. Existe uma curva que é o Hype Cycle de Gartner. Então, um instituto, quem quiser depois bota no Google, Hype Cycle Gartner. E aí ele te dá, e o ano, e ele vai te dar um estudo a cada ano. E o que ele mostra? A tecnologia emergente, ou seja, ela começa a subir a ladeira. Vou dar um exemplo agora. BCI, que é BCI, que é a integração do cérebro com a máquina. Aí algumas pessoas começam a testar, Elon Musk tá lá com a empresa dele, tá, mas não tá ainda, não virou assunto da TV ainda. Daqui a pouco esse negócio começa a explodir e chega e vira o que foi o NFT, o metaverso, agora a inteligência artificial generativa. E aí ele chega nesse platô chamado de pico das expectativas. Então ele chega no topo das expectativas. É onde todo mundo começa a fazer, aquilo passa a valer muito mais dinheiro do que deveria. Aquele produto não está pronto, às vezes ele vai ser de fato escalável daqui a 10 anos, mas ele de repente ele ganha, e aí todo mundo entra na onda e vai, e gasta o dinheiro, e faz, e sai na capa do jornal, e faz tudo. E aí o que acontece sempre quando a gente cria muita expectativa para alguma coisa é que a gente quebra a cara. E aí você tem o Vale da Desilusão, que é o nome hoje. Exatamente, e que eu acho que assim... Os NFT que o Lully comprou aí tá valendo muito hoje. É isso. A minha sensação sobre isso é que daqui 10 anos a gente vai falar sobre a forma como... Eu acho que a questão não é o NFT, é assim, a forma como ele como se disseminou e ele foi overvalued ali. Mas a boa notícia é que depois do Vale da Desilusão, as coisas elas voltam. A internet foi isso, vamos lembrar, em 99, tá, teve o boom da internet, quem tava lá na época, o Nizam, todo mundo falou que nunca mais ia colocar dinheiro na internet, porque esse negócio não ficava de pé, e depois o negócio ficou. Longo prazo, né? É longo prazo. E tem, eu acho que 10 anos a gente vai olhar para a forma como o NFT vinha sendo discutido até o ano passado e vai falar sobre isso como quem fala da paleta mexicana. Aquele efeito manada, começa a falar sobre uma coisa, tem que ir para lá, né? A finalidade que você vai dar para aquele token. Exato, Não necessariamente que, enfim, vai exercer outra função. Exato. Mas também colocando um outro paralelo aí de velocidade no desenvolvimento das coisas hoje. Vocês saíram lá do evento do SWSX e depois, acho que aconteceu no fim de março, né? E semanas depois saiu uma carta do Elon Musk, assinada pelo Elon Musk, um dos fundadores lá da OpenAI,
junto com vários outros CEOs. Harari, Steven Wozniak, todos eles lá, de diferentes vertentes, inclusive. Falando, vamos segurar isso daqui por 6 meses pra gente entender, até a gente entender o que vem acontecendo. E ainda mais aconteceu, coincidentemente ou não, a quebradeira lá no SVB, no Vale do Silício e tudo mais. Como que vocês veem todo esse movimento assim, de tecnologia que tá indo muito rápido mesmo? É hora de botar um pé no freio e analisar isso? Ou como é que vocês veem o que aconteceu aí? O que está acontecendo agora com essa inteligência artificial generativa, a sociedade tomou um susto, mas isso já vem sendo falado há mais de 10 anos, 15 anos. Pegar os livros lá, Spiritual Machines, do Ray Kurzweil, 1980, o cara falava disso, assim. Então você tem... O que está acontecendo agora já estava previsto. E se você pegar essa mesma curva de Gartner, agora que eu comentei, ela estava 2 anos atrás, 3 anos, 2017, 6 anos já. Desde 2017 já aparece inteligência artificial generativa subindo a ladeira. E ano passado já estava escrito que ia explodir esse ano. Então, assim, já estava lá. O que acontece é que a gente ignora um pouco, porque parece uma coisa tão impossível. E nem eu falei do cérebro, ligação do cérebro com a máquina e nosso corpo é a interface. Puta, beleza, é tão difícil ver isso que eu nem queria imaginar isso agora. A interface do GPT, que foi na conversa humana que a gente tem todo dia no WhatsApp da vida, que acho que fez a grande revolução, né, de impacto. Exato, é porque de fato passou a ser aplicável. Eu ouvi uma palestra lá do futurista-chefe da Deloitte, e ele trouxe um conceito que eu achei muito legal, que é o Tech, Toy e Tool. O que é isso? Quando a tecnologia começa, ela é papo de laboratório ali, então BCI, essa história. Então começa a técnica, tá? Aí daqui a pouco isso vira um brinquedo. Então vira um console do PlayStation que você controla o jogo com a mente, aí só a molecada toda lá jogando e tudo. Se a gente olhar NFT, é isso, né? Os ativos digitais já são brinquedo há muito tempo da molecada que compra roupa, compra avatar. E aí, de repente, esse negócio se torna tool, se torna ferramenta e entra pro dia a dia. Então, assim, tudo isso que a gente está olhando já passou por algum momento nos games, já passou por outras formas e tudo. Que acontece é que agora, quando entra no dia a dia mesmo e chega no nosso computador do trabalho, que a gente olha e fala, caramba, aconteceu, a gente desespera. Agora o Windows está lançando agora um bot AI que já vem com o Windows. No Office ali, ele vem ali o teu Bing. Teu botzinho. Ali. Já integrado, que o Bing eles compraram, o OpenAI, e também o Google lançou também agora, o Workplace do Google também já vem. Você pede, ele grava a reunião, ele já faz um resumo da reunião, mata. Ele poderia estar gravando agora, e ele faria já um resumo inteiro desse papo, e aí você transforma isso depois num briefing e transforma depois numa apresentação de PPT. Tudo sozinho. Cara, a gente assisti esses dias um documentário que é The AI Dilemma. Sim. Dos mesmos criadores do Social Dilemma. Depois eu vou deixar o link aqui na descrição. Que eles fazem essa comparação do rápido desenvolvimento de inteligência generativa com a corrida nuclear, assim, né? Então ele fala assim, então vai ter uma corrida OpenAI junto com Google, com Microsoft. Você acha que é tão macabro assim como eles colocam ou não? A carta, deixa eu lembrar aqui, em 2017 teve uma carta muito parecida, com Elon Musk também encabeçando ali, porque não necessariamente encabeçou, mas a imprensa acaba, de certa forma, por ser de mais destaque. Mas eram os mesmos atores ali. Elon Musk, Harari, Steve Wozniak. E eles na época pediam para que parassem as pesquisas em relação a robôs assassinos. Foi 2017 ou 2018. Foi logo depois do Obama, que teve a história toda daqueles drones. Então fizeram o mesmo movimento. E agora, ontem teve um ataque a drone que explodiu uma base militar na Ucrânia. Um ataque a drone que continua normalmente sendo regulado, e eles tinham pedido, de certa forma. Então, assim, a carta, eu acho que ela é muito mais simbólica do que de fato efetiva. Eu acho que ninguém vai parar. Inclusive, vamos lembrar, o Elon Musk é um dos fundadores do ChatGPT, do OpenAI. Ele saiu da empresa porque ele queria comprar e assumir o controle inteiro para acelerar a empresa, e ele depois saiu. Então, não sei quais são as questões todas dele, mas eu não acredito muito na carta como efetividade do ponto de vista de pausar nada. Assim, as coisas só vão acelerar mais. O que vai ter que fazer é acelerar o outro lado. Todo mundo quer estar na frente, né? Todo mundo quer estar na frente das tendências e tal. Então tá todo mundo muito preocupado com isso, em vez de, né? O que eu vou fazer? Eu vou pausar enquanto o outro aqui tá desenvolvendo mais que eu? Não vai. Eu acho que na prática não pausa nem quem assinou. Não. No máximo esconde, mas bem escondidinho, máximo pode né? ser algo geral para criar awareness. Por alguma pressão de algum lado, provavelmente. Eu acho que na base
eu acredito numa questão de responsabilidade aí também, porque o poderio disso tudo é muito assustador também, né? Muito. E existe uma outra questão que é assim, as big techs, que hoje já são as corporações mais poderosas do mundo, viram coisas muito mais poderosas, né? E qual que é o limite disso? Para onde que a gente está indo? Que tipo de sociedade a gente está pavimentando ali para daqui a 10 anos, né? E pensando num lado até mais filosófico nisso, de daqui 10 anos, todo mundo vai usar AI, todo mundo vai usar ferramentas de AI para tudo. Até que ponto a gente não vai ser produto das Big Techs? Sim. Porque a gente vai estar dando um prompt e ela vai estar falando o que ela Até quiser. Que ponto a gente já não é produto das Big Techs, né? Tem uma frase conhecida aí no mundo da tecnologia também, que é: quando um produto é gratuito, provavelmente a mercadoria é você. Então é isso, a internet é gratuita por isso. Mas já que você falou de filosofia, teve Sófocles, falou em 497 a.C. que toda grande mudança vem seguida de uma grande desgraça. E o Social Dilemma começa com essa frase, inclusive. Se a gente olhar assim, os benefícios da internet escalada com as redes sociais, eles são muito maiores. A gente passou a incluir muito mais, relacionamentos aumentaram, a gente teve a profusão de negócios feitos, comunidades incluídas, aí não só pegando favelas do Brasil, mas a Índia inteira, a África inteira, passando a fazer contato e venda pro WhatsApp. Tem muita coisa boa que veio. Obviamente teve uns problemas porque a gente não sentou no divã. Eu acho que o que precisa aqui é sentar no divã para encarar os problemas de frente e resolver. Se a gente fizer com as redes sociais a mesma coisa que a gente fez com as redes sociais, que foi dar pleno poder e deixar rolar, a gente sim vai ter problema. Perde o controle, porque tem todos esses benefícios aí, mas ao mesmo tempo você fica screen time aí 20 horas por dia, você acaba, né, ficando completamente imerso nisso daí de uma forma que te prejudica. E as possibilidades estão nas mãos de quem usa, né? Então, assim como isso vai possibilitar coisas fenomenais, né? Se você pegar nos campos ali de ciência, de medicina, de saúde mental, né? Você pega ali as inteligências artificiais já em desenvolvimento para trabalhar a saúde mental. Tem um dado que eu vi, a gente estava falando antes do Non-Obvious, né? No livro novo do Rohit, eu sempre esqueço o nome dele, né? O nome Rohit. Bargan Rohit. Ele coloca algumas coisas que assim, tem um dado, eu não lembro o dado, mas a informação nesse momento existe uma pandemia de saúde mental e solidão. Como que a inteligência artificial pode ser utilizada para atender as pessoas que estão passando por isso? Pega pessoas idosas que moram sozinhos, que perderam seu companheiro, sua companheira recentemente. A vida dessas pessoas costumam ali entrar num luto, numa coisa muito fechada. E aí ele coloca algumas inteligências artificiais que já estão em desenvolvimento, startups que estão atuando nessa área para desenvolver formas de que a inteligência artificial possa ser a companhia que essas pessoas vão precisar nesse momento, com uma capacidade de, na troca, na conversa do dia a dia, perceber sinais de depressão, de ansiedade, de Parkinson, de uma série de outros problemas, de perceber uma queda e comunicar à família e chamar socorro. Tem coisas sensacionais que vão surgir, né? E a gente está falando aqui do que está óbvio ali na superfície. E tem coisas também que são extremamente preocupantes que vão surgir também, né? Exatamente. Você pega a mesma internet que possibilitou o estreitamento das distâncias e que fez o mundo se tornar muito menor ali, em termos de distância, foi a mesma que possibilitou uma série de coisas assim escabrosas, né? Se eu for pensar em Deep Web, uma série de coisas. Então acho que a possibilidade está na mão de quem for usar. Ferramentas muito, muito poderosas que depende de nós, né? Exato. Tem esse mesmo essa palestra, documentário que você comentou do Tristan lá, e ele fala no início, 50% dos especialistas em inteligência artificial que estão estudando a fundo, 50%
acreditam que tem 10% de chance da sociedade ser Eu vi extinta. Você fala, Fez cara, um isso paralelo com o avião ainda, né? Exato. Então, assim, cara, putz, é só 10%, cara. Você entra no excitante. avião, tem gente pra 10% do caralho. avião cair, 10% de chance do avião cair. É isso, 10% de chance de avião cair, você entra. Então, acho que esse é um ponto, assim, pela primeira vez a turma tá falando sério, de fato, o assunto tem que ser tratado. Ao mesmo tempo, se a gente pensar, agora falando, desdizendo tudo que eu disse antes, quando a gente começou as redes sociais, a gente só viu o lado positivo. A gente não levantou essas questões negativas ali durante muito tempo e, de fato, elas surgiram depois. A inteligência artificial, a gente está vendo o contrário. A gente está pegando os aprendizados de redes sociais e já está começando criticando, até muito, muito antes de ver os benefícios. As pessoas elas estão com mais medo do que, de fato, enxergando os benefícios. O que é bom. O medo ajuda a gente a parar para discutir também. Não pode travar o progresso da sociedade como um todo. Mas é importante para dar os alertas corretos. Tá no chão. Bom, gente, a gente está chegando aqui já ao fim da nossa conversa. Só queria, primeiro agradecer vocês dois aí por terem vindo. Imagina, é um prazer. O papo é filosófico e vai longe, então, mas a gente tem só uma horinha. E antes de fazer aqui o fechamento, vocês também quiserem falar suas declarações finais. Tem alguma dica, alguma coisa que vocês estão lendo, alguma série, algum livro, alguma coisa? Eu trouxe até esse livro aqui, que a gente já estava falando agora, que é o Não Óbvio. Vou também deixar o link na descrição para todo mundo. E se vocês tiverem alguma coisa, alguma dica aí. Tem um livro que eu gosto muito, ele é otimista demais, mas é importante para ver um outro lado também, chamado Abundância. O mundo é melhor do que você imagina. Então ele traz todos os dados e visões de como a tecnologia de fato foi criada e a função dela deveria ser fazer o mundo melhor. Então o exemplo que eu falei da energia mais cedo aqui, da energia necessária para se captar, ele traz muitos exemplos e muitas coisas legais para que a gente tenha um pouco de esperança de que dá para usar a tecnologia do jeito correto. Obviamente, aí vão trazer uma outra leitura para comparar, que é o Homo Deus, que é um outro clássico também, mas que já traz uma visão um pouco mais pessimista, que já fala que no futuro a gente vai ter os humanos inúteis. Então é bom ler os dois lados para saber, porque a gente, como eu disse, futurismo não é a gente achar o que vai acontecer, é a gente ter cenários. Então aqui para você ter dois cenários diferentes e saber aproveitar os alertas de um e ao mesmo tempo as oportunidades do outro. Excelente. Boa. Tem um livro... curiosamente, do mesmo autor que o Lully está lendo, que eu estou lendo agora, que é esse Rohit Bhargava, sei lá como que se pronuncia, que é o The Future Normal. Eu não sei se ele já tem uma edição em português, porque ele foi lançado só agora, né? Eles estavam fazendo, inclusive, o lançamento no South by Southwest. E eu estou lendo e estava comentando com o Lully que o que eu acho sensacional desse livro é que assim, é um insight por página, né? É uma porrada de coisas e é interessante você ler escrevendo. Vai lendo e vai anotando o que se passa pela tua cabeça, os teus pensamentos, os insights que você vai chegar. Eu achando um livro muito rico. Eu deixo depois pra gente colocar o link aqui também. Se não tiver edição em português, eu acredito que logo... Só pedir pro chat GPT. Faz um resumo, já pede um resumo, já pede um resumo, uma apresentação, os tópicos. Então, beleza. Obrigado, gente. Prazer conversar com vocês. Como Obrigado, a gente acha valeu. vocês nas redes sociais, se vocês quiserem deixar o arroba aí. O meu é simples, A segundo. É a única coisa simples no meu nome. Né? O nome é meio cruel, mas é @A segundo. O meu é @Kleber Paradela, com C, P-A-R-A-D-E-L-A. Kleber Paradela. Então, obrigado, gente. Chegamos ao fim aqui do nosso episódio. Curtam, comentem, compartilhem e deixem a sugestão aí de próximos temas que vocês gostariam de ouvir. E nos vemos no próximo Papo Coelho. Valeu, gente. Valeu, obrigado.